Deus, ele faz uma promessa a Abraão e cumpre na vida dele. Então, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, está escrito: ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então Deus, ele faz aqui uma promessa a Abraão, mas ele lança uma condição. Então neste dia de hoje nós vamos ver aqui como é maravilhoso obedecer a Deus. Tem promessa que Deus faz na sua vida e na minha vida sem uma condição sequer. Basta Deus falar e vai acontecer. Mas tem coisas em nossas vidas, na sua vida e na minha, que precisa a gente fazer alguma coisa. Então você veja que no versículo 1 aqui, quando Deus disse a Abraão que ele saísse do meio da parentela. Então a condição que havia ali para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, bastava só ele sair do meio da parentela, coisa que não é fácil o homem obedecer. O versículo de número 2, que eu quero falar hoje aqui só na Bíblia, o versículo de número 2, ele diz o seguinte: e farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então você está vendo, Deus fala aqui para Abraão sair do meio da sua parentela. Depois que Abraão saísse, ele vai e diz: eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, Abraão, a descendência que virá de ti é grande. Então você está vendo que Deus fez uma promessa a ele. A única condição para a promessa se cumprir era ele sair do meio da parentela. Às vezes você e eu queremos que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, mas nós também não queremos fazer o que Deus quer que nós façamos. Às vezes tem uma condição, às vezes tem duas, às vezes tem três. Mas a condição aqui de Moisés, a condição aqui de Abraão, era sair do meio da parentela. Aí ele disse que ia fazer uma grande nação depois que Abraão saísse. Aí ele ainda diz aqui: te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abraão, tu vai ser um homem abençoado e engrandecerei o seu nome. Aonde a Bíblia fala do amigo de Deus Abraão. Agora eu quero parar aqui para nós falar um pouquinho aqui. Não é fácil. Não é fácil você estar com a vida estabilizada em algum lugar. Você está bem empregado, você está com uma boa moradia. E agora Deus diz: ei, sai daqui. Não é fácil. Não é fácil você deixar a sua parentela, você deixar os seus parentes e ir para uma terra aonde você nem sabe. Eu estava na capital do Maranhão, aí Deus mandou eu vir para minha terra, mandou voltar, como vai acontecer com Abraão lá no futuro. Aí é fácil demais quando você está aí fora da sua terra e que Deus fala para você vir. É mais fácil de que você sair da sua terra, do meio da sua parentela, e sair por aí esperando que Deus vá lhe dar uma direção. Só tem uma coisa que eu quero lhe dizer hoje. Quando Deus fala e nós obedecemos, vai se cumprir a promessa dele em nossas vidas. O processo pode ser até grande, mas nós vamos estar dentro do projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, aqui ele continuando no versículo 3, ele diz, né? Na parte B do versículo 2, ele ainda diz, e tu será uma bênção. Ou seja, Abraão, vai ser grande a tua nação, tu vai ser um homem conhecido e tu vai ser uma bênção na vida das outras pessoas. Ainda hoje, nós temos Abraão como pai da fé. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Preste atenção a isso aqui. Abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Ei, meu irmão, abençoe. Abençoe. Abençoe o próximo. Às vezes a pessoa amaldiçoa o que não sabe. Deus está dizendo aqui para Abraão, olha, Abraão, depois de tu sair da tua parentela, vai se cumprir tudo isso na tua vida, e quem te abençoar, eu abençoarei. Aí dá para você entender por que está acontecendo hoje, né? Que está acontecendo essas coisas hoje. Ele diz, o que te abençoar, eu abençoarei, louvado seja Deus. E os que te amaldiçoar, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória! Que promessa maravilhosa! Por isso que o outro lado, ele não tem interesse que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Porque se cumprindo as promessas de Deus na sua vida, você será uma bênção para as outras pessoas. Você é uma bênção para a sua rua, uma bênção para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado. Ou seja, você será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Promessa de Deus na vida dele. Então, o versículo de número 4, e foi Abraão como o Senhor lhe disse, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E você está vendo? Parece que nós podemos ver assim, a caminhada do homem daquele de 75 anos. Você sairia? Você com 75 anos, estabilizado no lugar. Às vezes a pessoa critica o que ele mesmo não fazia. De maneira alguma tem uns que não faria, mas tem outros ainda que faz sim. Eu tinha um sítio na capital do Maranhão, eu tinha uma vida estabilizada. Mas quando Deus disse, ei, sai, eu estava preparando, montando uma empresa para mim mesmo. Estava já trabalhando para mim. Ele mandou, disse, vai cuidar das minhas coisas, que a tua vida, ou seja, que a tua casa está preparada. Aí eu vim para um assentamento sem terra, uma vila de casa, né? Então muitos criticam que eles não faziam. Eu tinha uns coqueiros, que só os cocos que eu tirava daqueles coqueiros, morava perto da praia e levava, dava para sobreviver. E era bem empregado, mas quando Deus falou, eu abandonei tudo e voltei e vim embora. Então é desse jeito, vale a pena você obedecer a Deus e Ele cumpre as promessas na sua vida. Mas o que interessa aqui é a Bíblia, o versículo 5. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filhos de seu irmão, e todos os bens que tinham acumulado, e as almas que ele tinha crescido, ou seja, os filhos, parentes, em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então veja aqui que ele já vai direcionado à terra de Canaã, mas você está vendo como ele era homem de posse já, ele já tinha alguma coisa, os bens que ele tinha acumulado. O versículo 6, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém,
até a planície de Moré, e os cananeus estavam na terra. Louvado seja Deus, porque Abraão o obedeceu. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. Tá vendo? Aí Deus vai e aparece a Abraão, diz: Abraão, esta terra que tu estás pisando, essas terras que tu estás passando, eu vou dar a tua descendência, ou seja, os seus parentes, os que virão depois de você. Irmão, minha irmã, e você que está me ouvindo, quando você obedece a Deus, Ele faz com que a promessa se cumpra, e aí aquelas pessoas, seus parentes, eles serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele continua aqui no versículo, glória a Deus, versículo 8, a parte B, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão seguiu sua viagem, dali indo pouco a pouco para o sul. Então, a viagem de Abraão que ele seguiu, então todos conhecem a história de Abraão, que as promessas de Deus cumpriu ali na vida de Abraão. Mas aqui ainda no capítulo 12, no versículo de número 10, está escrito aqui: e houve uma dificuldade na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a dificuldade naquela terra. E aconteceu que quando estava para entrar no Egito, disse a Saraí sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: a esta é tua mulher, e me matarão e te guardarão em vida. Agora, pois, diz que és minha irmã, para que eu me vá bem. Então veja aqui o que é voltar. Agora Abraão dá uma entrada no Egito. Essa entrada no Egito hoje significa na tua vida e na minha, o mundo. Então, quando ele deu essa entrada, Deus já tinha falado com ele que daria aquela descendência a ele. Mas agora Abraão dá uma entradinha no Egito, dá uma volta no Egito, uma peregrinação, e ali já precisou o nosso pai da fé, o amigo de Deus, precisou mentir, precisou dizer para sua esposa que dissesse que era irmã, porque ele queria o proteger ela e o proteger a vida dele. Então, quando ele disse que era irmã, o rei se interessou por ela, e ali precisou Deus, de noite, se meter naquela situação, fez com que o rei tivesse um sonho, que ele não tocasse nela. Mas veja como na própria hora que um homem de Deus ou uma mulher de Deus toma qualquer decisão, sem a direção de Deus, causa nisso. Então ficou essa brecha nessa história aqui, porque Abraão deu uma entrada no Egito. Continuando aqui, louvado seja o nome do Senhor, e aconteceu que como entrou Abraão no Egito, os egípcios viram a sua mulher, a mulher dele era muito famosa, viram também os príncipes de Faraó e elogiaram diante de Faraó, e foi levada a mulher à casa de Faraó. Você está vendo? Aí agora já está aquele homem preocupado, porque disse que aquela mulher era irmã dele, aonde era, e certo que a história, né, o certo que ela era meia irmã dele, que era filha só de um lado. Naquela época podia, hoje mais não, viu? Então, versículo 16, e ele fez bem a Abraão por causa dela, e ele teve ovelha, vaca, jumento, servos, criados, jumento e camelo,
Mas o Senhor feriu a Faraó, a sua casa, com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então não adianta não. Eles pegaram aquela mulher ali, não tiveram nada com ela, nada, mas o Senhor já interferiu. Já foi, não te preocupa não. Não te preocupa não, você que tem promessa. Quem se levantar sobre a sua vida vai ser só para cair. Você vê aqui que devido à dificuldade, a fome grande, Abraão entrou no Egito. Aí já teve esse embaço medonho na vida dele. Mas Deus sabia a razão de tudo. Deus tem visto a tua situação. Ele tem contemplado. Deus não toma ninguém o culpado pelo inocente de jeito nenhum. Então ele tem o controle de tudo. E você vai ver no final do desenrolar dessa história. Vai ser como na vida de Abraão. Aí aqui, Deus interveio ali, no meio daquele negócio ali, feriu a tudo ali. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isto que tem feito comigo? Por que não me declaraste que era tua mulher? Porque de noite foi falado a ele. O dono de tudo, que sabe tudo, falou a ele: olha, não toca nessa mulher. Só por ela estar aqui, tu já está vendo o que está acontecendo. Oh, glória. Deus cuida. Deus cuida para se cumprir a promessa. Sabe por que Deus tinha que fazer isso? Porque Deus disse assim: Abraão, tu sai. Porque quando tu sair, tudo vai ser de bom na tua vida. Então Abraão saiu. Você está entendendo? O importante é você fazer e eu fazer o que Deus quer que a gente venha fazer. Aí o resto Deus se encarrega de fazer. Aconteça o que acontecer nessa tua caminhada. Tu estás na caminhada. Ele não te chamou, tu não aceitou. Aí hoje tu estás vivendo essa dificuldade medonha, mas ele tem o controle. Essa dificuldade grande que tu está passando é porque tu estás no treinamento. Tu lembra de Elias lá no Querite? Querite é lugar de prova, lugar de treinamento. Mas tu viu que Elias foi tão treinado do jeito, tu sabe o final da história de Elias? Foi uma benção. A tua história, a minha história, o final será uma benção. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, glória a Deus, no versículo 19, porque disseste a minha irmã, pôs-me em ocasião de tomá-la para minha por mulher. Agora, pois, eis aqui a mulher, toma e vai. Então Faraó deu ordem à sua gente a respeito dele, e acompanharam ele e a sua mulher com tudo que ele tinha. Oh, glória, isso é muito tremendo. Estamos falando aqui de um Faraó que podia tudo, irmão. Perante Deus tudo é desmontado. A situação eu fico por fora, que eu não me meto em certos assuntos, eu fico só por fora vendo o que está acontecendo, que é para me ver o desenrolar do final. Tem pessoas que não conseguem entender isso aqui. Então Deus fez a promessa a ele, ele saiu, era a única condição que ele tinha, era sair. Deus chamou, tu aceitou, não foi? Então tu cumpriu, o desenrolar da história dele, não é tua não. Não é você que sabe fazer, não. É ele quem sabe. Aí você vai e diz assim: pastor, é porque o senhor não sabe a minha história. O senhor não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus sabe sim, é verdade. Você está falando a pura verdade. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que tem um Deus que tem o controle de tudo. Ele te chamou e ele nunca perdeu batalha e não vai ser você. Você olha a história desse homem aqui, no versículo de número, glória a Deus, versículo de número, subiu, agora o capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher com tudo que ele tinha. Aí agora Abraão segue. E eu vou pular um pouco a história para o vídeo não ficar muito longo.
Aí você conhece o desenrolar da história, do que aconteceu com Abraão, não foi? Agora, Sara vai completar, vamos dizer, 90 anos e Abraão 100 anos, né? Aí Deus tinha feito a promessa que a descendência de Abraão era grande. Agora cadê o filho da promessa? Aí veio Isaac, né? Sara velha, idosa, Abraão velho. Você lembra quando ele saiu da casa? Ele tinha 70. Quando ele saiu da parentela, ele tinha 75 anos. E agora ele já tem 100, 25 anos depois. Então não importa o tempo que passar, mas a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. Aí quando pensa que não, o anjo aparece e diz, né? Traz a bênção de Abraão, da sua descendência, o seu filho Isaac. A Sara até riu. Não adianta, pode alguém até rir quando tu falar da promessa, da profecia que tem na tua vida. Quando tu fala que tu tem promessa, pode até alguém sorrir, mas não vai mudar nada. Pode alguém mangar, pode fazer o que quiser, mas não vai mandar nada sobre isso, não vai mudar. A promessa vai se cumprir na sua vida. Então faça só crer, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga e diga para ele, ei, Deus fez promessa, pois Deus cumpre promessa.